Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que está conosco, né? Passamos alguns dias fora, né? Estivemos visitando família e agora estamos de volta aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Ontem não pudemos transmitir, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus, para falar do amor, da graça de Jesus sobre a nossa vida, com mais uma palavra de esperança. Se estiver ouvindo bem esse áudio, dá um ok aí nos comentários, diz que o som tá bom, para que a gente possa estar ciente de como a nossa transmissão, o nosso som está chegando para você, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Sandro, que fez a live na sexta-feira. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Charles, que tem sido o nosso braço direito aí nas transmissões, que está sempre disposto a estar fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que é melhor para o reino de Deus, tá certo? Hoje nós estaremos refletindo sobre o texto de Lucas 12, 33 ao versículo 32 e verso 33. Eu sei que Deus tem a palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Eu quero perguntar a você, onde você tem investido os seus recursos? Não é? Onde você tem investido os seus recursos? E quando a gente fala de recursos, nós não estamos falando apenas de recursos financeiros, mas nós estamos falando de todos os recursos que Deus tem colocado para exercermos a mordomia, né? Administrarmos aquilo que é dele. Onde você tem investido? Texto de hoje, nós vamos aprender onde Deus deseja que a gente invista os recursos que Ele colocou para nós administrarmos, tá bom? Então, compartilhe essa live com outras pessoas que desejam ser abençoadas. Eu tenho certeza que, assim como Deus tem abençoado sua vida, Ele também quer abençoar outras vidas através de você. Então, entre em contato com algumas pessoas, compartilhe essa live. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida e para o teu coração. Pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, versículo de número 32 ao 34. A gente vai chegar até o 34. A epígrafe desse texto é a ansiosa solicitude pela vida, né? Nós vamos estar tratando um pouquinho sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Quer ter uma leitura bíblica agora com você e depois uma palavra de oração. Diz o texto da palavra do Senhor no verso 32: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração, diz a palavra do Senhor. Vamos ser a palavra de oração agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esta manhã que nos é concedida por meio da tua graça misericordiosa. Pedimos que o teu Espírito Santo possa nessa manhã estar abrindo os olhos do entendimento da vida de cada pessoa que vai estar ouvindo, assistindo essa live e que já estão agora. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, falar-lhes ao coração, quebrantar-lhes e conduzir, Senhor, o nosso coração dentro da tua vontade revelada na tua palavra. Tenha de misericórdia de nós e nos abençoe e faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós. Traga-nos a paz nesse tempo de inquietação, de ansiedade, que o teu Espírito Santo possa, ó Pai da glória, fazer com que esta paz se torne real no nosso coração, pela dependência, pela confiança, pela segurança do teu cuidado. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Eu já quero louvar a Deus aí pela vida da irmã Ana Carla, que está aí conosco, né? Também irmão Charles. E o texto da nossa meditação hoje
fala sobre a ansiedade e a solicitude pela vida. Nesse texto, Jesus, ele está falando ali aos seus discípulos que assumiram a posição de serem seus seguidores, né? Que não tivesse então preocupação com as necessidades básicas da vida, porque a partir do momento que eles tomou parte do reino de Deus, a partir do momento que ele passou a seguir a Jesus, o Pai que agradou vos dar o reino, este então cuidaria deles como cuida de todas as coisas que ele criou. Então foi isso que Jesus então quis dizer. Dentro desta palavra do Senhor Jesus, o que ele incentiva e orienta os discípulos é que tudo quanto eles fizessem para que o reino de Deus pudesse se propagar sobre a terra. Primeiro, porque Deus agradou dar aos seus servos o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre o coração e a alma do homem. A alma que estava perdida, a alma que se afastou de Deus por causa do pecado original que nos foi trazido por Adão. Então, Deus agradou dar àqueles pequeninos, aqueles que humildemente confessam os seus pecados e reconhecem o senhorio de Cristo, recebe o reino de Deus no seu coração, porque passa a ser governado por Deus. E o desejo de Deus é que esse reino se estenda sobre a terra, é que outras almas também sejam alcançadas. E para isso, aqueles que receberam o reino de Deus, eles precisam estar investindo todos os recursos que Deus lhe deu para que esse reino possa realmente expandir e muitas almas sejam alcançadas. Onde você tem investido os recursos que Deus tem lhe dado? A gente sabe que quem investe sempre procura obter resultados. Ninguém investe em algo que sabe que vai lhe dar prejuízo. E a Bíblia nos mostra que não existe investimento melhor, mais rentável e mais benéfico do que investir no reino de Deus. E como servos de Deus, meus irmãos, como servos de Deus, o tesouro que nós devemos buscar nesse mundo, nessa terra, é aquele que dura a eternidade. E que tesouros são esses? O tesouro que dura para a eternidade é a alma do homem, queridos. São almas que nós conquistamos para Deus por meio da pregação do Evangelho. Pois o valor de uma alma para Deus é incomensurável. O salmista, ele pensando no valor da alma humana para Deus, ele faz uma pergunta, olhando para a imensidão da criação. Lá no capítulo 8, verso 3 ao verso 5, ele diz: quando eu olho para os céus, a lua, as estrelas, me pergunto quem é o homem, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Um pouco menor do que os anjos, diz a palavra do Senhor. E de glória e de honra o coroaste. Que coisa maravilhosa! O valor e a importância que o salmista olha e vê que Deus dá à alma humana. E ele começa a perguntar por quê. A alma do homem, queridos, é eterna. Logo, o seu valor ultrapassa esse tempo. Se entendêssemos isso, nada nos impediria de investir no que Deus mais valoriza. O que Deus mais valoriza é a nossa alma, que está perdida.
E a Bíblia diz que ele investiu o que ele tinha de melhor. Melhor. E o que era que Deus tinha de melhor? Ele mesmo, o seu próprio Filho. A palavra de Deus nos mostra isso. O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus fala para aqueles discípulos, né, ele está dizendo que nada, nem mesmo a preocupação com as necessidades básicas, deve nos impedir de investir no reino de Deus. O texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui o incentivo de Jesus. Ele incentiva os seus discípulos para que não tenha medo de investir no reino de Deus, que ele não tenha medo de fazer a vontade de Deus, que ele não tenha medo de conquistar a alma. Quero mandar um abraço para o pastor Ger, que está acompanhando aí também a nossa live. Então, qual é a maior preocupação da vida? São as nossas necessidades básicas: o alimento, as vestimentas, a moradia. Jesus relaciona aqui essas preocupações, ele diz: não tenha medo. Tem gente que não investe no reino de Deus por medo de faltar o pão, por medo de faltar as vestes. Mas quando nós servimos ao Senhor, Ele está mostrando que o cuidado de Deus é um cuidado paterno. E o que nós podemos fazer, uma analogia para simplificar isso, a compreensão, é olhar para você como pai responsável e como mãe, que faz de tudo para suprir a necessidade dos seus filhos, ainda criança. E a atitude que Deus espera de mim, de você, é que a gente viva com Ele despreocupado com as necessidades básicas, fazendo a vontade dEle, porque assim como nós providenciamos para os nossos filhos o que lhe é necessário e eles não se preocupam, assim Deus provê para aqueles que o amam. O que Deus está também querendo nos ensinar aqui, através desta palavra de Jesus, é que nós não devemos nos apegar às conquistas deste mundo, porque elas são efêmeras, elas passam, porque elas são fadadas à corrosão e a se autodestruir. Nós devemos pensar em bens que valem para a eternidade, que são duráveis. Então Jesus ele está dizendo: olha, quais são os bens duráveis? A sua alma. A sua alma vale mais do que o mundo todo. Foi por ela que eu me dispus a morrer na cruz do Calvário para resgatá-la para Deus, sua alma eterna. Agora, cabe você decidir passar a eternidade no céu com Deus ou passar a eternidade perdida em condenação e sofrimento. Jesus está falando para os seus discípulos que Deus ama o homem, que Deus valoriza o homem, e é por isso que Ele deu o seu melhor, deu Jesus Cristo para salvar. Para que essas almas sejam salvas, nós precisamos cumprir a nossa missão. Ele nos deu uma missão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus em Marcos capítulo 15, verso 16. Mas quem não crê será condenado. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Para a gente alcançar as almas perdidas, nós precisamos fazer o máximo de sacrifício possível para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aos estes pequeninos o Senhor agradou dar-vos o reino, diz a palavra do Senhor. O Senhor agradou dar o reino de Deus no seu coração. Deus, Ele então se dispôs a nos dar o seu reino. Um reino onde Jesus é o rei. Um reino onde o Senhor nos governa. O reino onde a vontade dEle prevalece. Por isso Jesus disse: não tenha medo de investir. Não tenha medo de me seguir.
Nem se preocupe em estar preparando coisas para lhe manter me seguindo. Não, eu cuido de você. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não temas. Não temas de investir os seus recursos. Não temas, ó pequenino rebanho, de investir o seu recurso no reino de Deus. E qual é a razão? A razão é porque Deus agradou nos dar esse reino. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos desprendidos de tudo o que é material, que traz uma falsa segurança. Aí ele está dizendo: o que é que você tem para investir no meu reino? Invista. Certo? Vende o que você tem. Se for para expandir o reino, para que vidas se convertam e vivam eternamente comigo nos céus, desprenda. Essa é a sua missão. Invista. Nós vivemos num mundo egocêntrico. Nós vivemos num mundo em que o homem é colocado como centro. Tudo é para ele. E a Bíblia mostra que não foi para isso que Deus nos criou. A Bíblia mostra que Deus nos criou para a glória do seu louvor. E nós devemos viver para a glória dele. E cumprindo a missão dele. A missão de Deus é resgatar o homem perdido, trazendo de volta a comunhão com ele. E nesta missão, Deus nos deu o privilégio de sermos instrumento deles para que exercêssemos o ministério da reconciliação, de conquistar almas para o Senhor Jesus. Nós só faremos isso quando nós dermos valor, ou o mesmo valor que Deus dá à alma humana, queridos. Se nós dermos o mesmo valor que Deus dá à alma humana, nós não vamos ter nenhuma dificuldade em investir o que temos de melhor no cumprimento da missão de resgatar almas para o Senhor. Se nós dermos o valor que Deus dá à alma humana, nós investiremos o melhor. O melhor do quê? Primeiro, o melhor do nosso tempo. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida. Deus nos deu 24 horas. Essas 24 horas, se nós formos analisar, nós damos menos do que o dízimo do tempo para Deus no exercício da obra. Porque nós vivemos num mundo onde Ele nos coloca como centro, onde as preocupações tomam tanta conta da nossa mente, do nosso coração, que a gente não pergunta a Deus o que é que Ele quer que a gente faça, no que Ele quer que a gente invista, em que trabalho nós devemos nos dedicar. E aí, queridos, nós gastamos tempo, passamos a vida correndo atrás de coisas para nos dar sustentabilidade, conforto, para nos dar realmente lazer, uma série de coisas, mais do que em buscar a vontade de Deus. Não tem nada de errado em buscarmos ter uma casa confortável, ter um transporte. Hoje o transporte não é mais uma questão de luxo, mas de necessidade. Não há nada de errado em buscarmos ter uma melhor formação acadêmica, certo? Não há nada de errado nisso. Mas o que há de errado é quando essas coisas tomam o nosso coração como prioridade, e aí nós passamos a estar dando mais valor a coisas e as coisas desse mundo do que as coisas eternas. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: olha, vocês não devem levar alforje, vocês não devem fazer bolsas. Ele está dizendo: dependa de mim. Ele está dizendo: invista no meu reino. Ele está dizendo: tenha a visão que eu tive de conquistar alma, porque o Filho do Homem nesse mundo não tem aonde reclinar a cabeça, porque a visão de Jesus é o céu. Você sabia que nós estamos vivendo o tempo em que os cristãos não têm visão mais da glória dos céus? Eles querem os céus aqui na terra. E nesse mundo de pecado nós não vamos ter. Enquanto essa terra não for transformada, né? Enquanto não essa
corrupção não for arrancada da terra e ela for recriada, nós não vamos ter o céu na terra. Nós vamos ter momentos de paz, de tranquilidade, mas de repente vai chegar a tribulação, a luta, e por aí vai. E isso até o tempo que o nosso propósito de vida terrena se concretizar, quando Deus assim determinar. E as pessoas que correm atrás de coisas, né, deixam de desfrutar da prosperidade que Deus tem para a vida dela, para a alma dela. Queridos, não tem vida melhor do que a vida com o Senhor. Não tem investimento melhor do que investir em alcançar vidas para Jesus Cristo. Por isso nós precisamos investir o melhor do nosso tempo. Nosso tempo de oração. Tem muita gente que, correndo atrás do vento, já deixaram de orar há muito tempo individualmente. Só ora na igreja junto com todo mundo quando vai para o culto. E às vezes quando vai para o culto, antes ia 2, 3 vezes por semana, a corrida atrás do vento passou aí uma vez por semana, depois passa aí uma vez a cada 15 dias, depois passa aí uma vez por mês, depois já deixa de ir, porque está correndo atrás do vento. Não dá o melhor do seu tempo para Deus. Deus quer o melhor do seu tempo na oração devocional, pessoal, na oração com a igreja. Nós estamos aí numa campanha de oração de 21 dias na igreja. Ontem nós tivemos 2 pessoas orando. Nós temos uma igreja de 300, tirando o grupo de risco, nós podemos dizer que temos em 60, 70 pessoas de grupo de risco, mas exageradamente. Mas nós não damos o melhor do nosso tempo para conquistar almas, porque quando a igreja ora, Deus move o coração das pessoas e quebranta, para que elas possam aceitar o Evangelho. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, e eles estavam juntos nas orações, na comunhão, no partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Existem bênçãos que nós só alcançamos na presença de Deus, na igreja, junto com os irmãos. Nós temos que dar o melhor do nosso tempo na reflexão, estudo da palavra de Deus, para poder dar às pessoas a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, para que elas também possam ter esperança, porque correr atrás do vento traz desespero, traz insegurança. O que é que acontece depois que você conquista alguma coisa? Você olha para aquilo e diz, conquistei, e aí? Aí vai vir outra coisa que você quer conquistar, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. O coração do homem é um poço sem fundo. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E essa é a dificuldade de termos contentamento em Deus, e é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que Jesus nos ensina. Olha, tenha contentamento em Deus. Não tenha contentamento nas coisas que você possui. Tenha contentamento no que o Senhor realmente é para você. Porque as coisas que você tem hoje pode não ter amanhã. Muita gente perderam coisas nesse coronavírus. É isso que a Bíblia está explicando. Acaba, corrói, a traça come, o ladrão rouba. Muita gente perderam bens nesse tempo de coronavírus. Então, queridos, o Senhor está dizendo aqui que nós temos que investir o melhor. E só investiremos o melhor se nós dermos valor à alma como Deus dá. O melhor dos nossos dons. Todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual quando aceitamos a Cristo. E a Bíblia diz que Deus nos deu um dom espiritual com finalidade, com propósito de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Servir na igreja dentro de um ministério que vai levar a igreja ao crescimento, vidas a serem edificadas, amadurecidas. Você que tem dom do ensino, você que tem dom do louvor, você que tem o dom para pregar, você que tem o dom do conhecimento, você que tem o dom de mestre. Então você exerce esse dom para a glória de Deus. Investe no reino de Deus, na edificação do reino de Deus. Talentos naturais
Coisas que você aprendeu antes mesmo que aprendeu, não, que você tinha, já nasceu com ele antes mesmo de se converter. Isso é talento natural. O dom vem quando se converte, porque a Bíblia diz que o dom é dado pelo Espírito Santo, mas o talento natural é algo comum às pessoas, que se diferencia daqueles que sabem fazer aquilo, mas não faz com tanta qualidade por causa que não tem um talento natural. Aprendeu. Os dons, a Bíblia diz, são capacitações do Espírito Santo, algo sobrenatural que nos habilita na realização do ministério, no cumprimento da missão. O melhor do nosso dom. Tem gente aí que não está exercendo o seu dom, embora tenha. Não está usando o seu talento para a glória de Deus, está escondendo. Não está investindo o seu tempo. A outra coisa, que quando nós damos valor que Deus dá para a alma humana, nós investimos, além do melhor do nosso tempo, nós reservemos o tempo para orar, o tempo para estudar a palavra e aprender, o tempo para ensinar, para evangelizar, para discipular, o tempo para servir na igreja, o tempo para estar orando junto com a igreja. Nós organizamos a nossa vida de modo que Deus seja glorificado no tempo que Ele nos deu. Nós oferecemos o nosso dom para a glória do Senhor, encontramos um lugar de serviço na casa do Senhor, nós usamos o nosso talento. Mas por último, nós também, quando damos valor, o que Deus dá para a alma humana, não vamos ter dificuldade de usar também o nosso dinheiro. E há uma frase da Bíblia, MacDonald, que diz assim: o lugar onde alguém coloca o seu dinheiro revela as prioridades do seu coração. E o texto bíblico diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde você tem investido o seu dinheiro? Você tem dizimado, entregado seu dízimo na casa do Senhor? Você tem ofertado para missões? Você tem abençoado o reino de Deus? Alguém já diz: olha, não há como levar o verbo sem a verba. Alguém pensa que o evangelho chega de graça na vida das pessoas. Não, o evangelho é pela graça, é gratuito, a salvação. Mas a palavra, para chegar até o coração das pessoas, até a vida das pessoas, há um custo. Nós pagamos a internet para transmitir esse vídeo. Nós compramos equipamentos para transmitir, né? Tudo há um custo. E ainda tem gente que não tem a consciência e fica falando mal das contribuições financeiras em relação à igreja. A Bíblia fala muito sobre isso. Agora, Satanás trabalha para que nós possamos estar investindo em nós mesmos, tirando a prioridade de Deus, menosprezando o valor da alma, enquanto nós investimos em nós mesmos e não produzimos para o reino de Deus. Ser dizimista e ofertar para que o evangelho chegue aos lugares mais remotos da terra é o desejo de Deus para o nosso coração como investimento na missão. Porque quando nós fazemos isso, apressamos a volta do Salvador. Porque a Bíblia diz: quando esse evangelho do reino for pregado em toda a terra, então virá o fim. Prega o evangelho e você estará apressando a vinda de Jesus. Tem pessoas que ficam aí preocupadas com os sinais dos tempos. O maior sinal da vinda de Jesus é este evangelho ser pregado em toda a terra, e o Senhor espera contar com você. Que você pegue os recursos que Ele lhe deu como mordomo de Deus, porque tudo pertence a Ele, e você administre bem e invista naquilo que Ele mais prioriza, que é a salvação de vidas, quando você investe em missões. Então você está priorizando o reino de Deus. O Senhor, Ele nos deu, biblicamente falando, a orientação de devolvermos 10% para que a obra dEle na terra seja mantida. E os demais, oferta voluntária do coração, que reconhece que Deus dá muito mais, e além do dízimo, dá oferta. Por quê? Porque tem prioridade no reino de Deus. Deus
dá muito valor à alma humana, porque é eterna e Ele quer essa alma junto dele. Ele tem a alma humana como um bem precioso. O reino de Deus não é deste mundo. Deus quer reinar no coração do homem, na sua alma, para levá-la para estar com Ele. O reino de Deus transcende esse mundo físico, esse mundo material. A alma do homem é um tesouro, é uma joia de grande valor. Nós devemos fazer de tudo para conquistá-la para Deus, porque Deus investiu aquilo que Ele tinha de melhor para conquistar a minha alma e a tua alma, para nos dar salvação eterna. Portanto, qualquer valor dos recursos que Deus me dá, que eu invisto no reino dele, é o mínimo que eu posso fazer pela gratidão de saber de que o meu nome está escrito no livro da vida. E não somente isso, Ele quer alcançar também outras pessoas. Ele quer alcançar os meus familiares. Ele quer alcançar tanta gente que está aí perdida, escravizada pelo poder do pecado e por Satanás. Deus investiu aquilo que Ele tinha de melhor, seu Filho, Jesus Cristo. Se investirmos na conquista de alma, Deus também investirá em nós, para que a gente conquiste mais almas ainda para Ele. Pois a alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso que Deus espera de mim e de você no cumprimento da missão. Que a gente não tenha medo, porque Deus cuida de nós. A segurança da nossa vida não está no emprego que a gente tem, não está na empresa, não está no comércio que nós temos. A segurança da nossa vida está em Deus. Esse tempo de pandemia mostra isso. Tem muita gente perdendo o que tem por causa da pandemia. Mas aqueles que são de Deus não perderam a sua esperança e nem a sua fé, porque sabem que Deus tem cuidado dele. Deus tem cuidado de você, querido. Deus tem cuidado de você. Ele continua cuidando. Por isso a Bíblia diz: não fique ansioso, não fique preocupado, né? Caminhe na confiança e na segurança do cuidado e da proteção de Deus. Ele tem cuidado de você. O que Deus espera de nós? Gaste tempo com oração. Lance sobre Ele suas preocupações. É a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como, pastor? Eu não sei. O modo e o jeito Deus vai mostrar, mas a Bíblia diz que Ele vai acrescentar. Esse texto foi o texto que eu me segurei, me apeguei assim que eu me converti. Casado com a filha de 1 ano, sem emprego, vivendo de bico, me converti, e esse texto falou muito ao meu coração. Eu precisava de emprego. Eu passei por muitas dificuldades, mas eu continuei firme, servindo ao Senhor. Tinha dia que eu saía para trabalhar, lembrava de um novo convertido que precisava de um discipulado, eu deixava o trabalho, porque eu vendia, era vendedor externo, né, e autônomo. Eu saía, ia para a casa do novo convertido e ali edificava a vida dele. Tem muitos hoje que servem ao Senhor, outros são pastores, porque eu investi esse tempo que eu passei em dificuldade no reino de Deus, na vida dessas pessoas. Hoje eu vejo os frutos. Essas pessoas pastoreando igrejas maior que eu pastoreio hoje, para a glória do Senhor. Então, Deus, Ele me sustentou. Isso já faz, hoje, 28 anos, só para você ter uma ideia. E Deus tem me sustentado até aqui. Deus também vai te sustentar, querido. Invista no reino de Deus. Não se desespere. Não temas, ó pequenino rebanho.
porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino de Deus está no seu coração. Se você é integrante desse reino, Deus cuida de você. Viva para Deus, invista no propósito de Deus, cumpra a missão de Deus, gaste tempo com Ele, com oração, gaste tempo com Ele, exercendo o seu ministério com os dons e talentos que o Senhor lhe colocou. Invista na obra de Deus com os recursos que você tem, materialmente falando. É isso que eu fiz e Deus me honrou. E até hoje Ele tem me honrado. Saiba disso. A alma de um homem é preciosa. Não tem coisa melhor do que a gente saber que ganhamos vida para Jesus e edificamos. Lá no céu, nós vamos ver os resultados e receber o galardão que é prometido para aqueles que amaram a vinda do Senhor Jesus. Que não viveram medrosos por causa das circunstâncias da vida, que não se apegaram aos bens materiais, que não deixaram de investir no reino de Deus, que não deixaram de ofertar, de dizimar, de acreditar que aquilo que há de mais precioso é a alma. É a alma perdida que precisa de salvação e você se tornar um canal para que essa salvação alcance essa alma perdida. Onde está o teu tesouro? Onde estiver o teu tesouro, diz o texto, aí estará o teu coração. Que o seu tesouro esteja em Jesus, no reino de Deus, que nada impeça você de investir para que vidas sejam alcançadas para Cristo, para que crianças sejam edificadas, para que pessoas sejam alcançadas. Deus espera que haja no meio e no seu coração o mesmo sentimento que nós tivemos quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E a gente queria alcançar o mundo inteiro para Jesus. E a gente não tinha dificuldade de desprender de nada para que o Evangelho, para que o reino de Deus, para que as pessoas tivessem essa mesma alegria que nós temos de servir o Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que pedir a cada dia, Senhor, restaura o primeiro amor no meu coração, para que essa chama possa arder, eu possa priorizar o teu reino, depender de ti, lançar fora o medo e saber que não é nada que o Senhor valorize mais do que a alma do homem. Porque quando eu olho para os céus, para a lua e para as estrelas, eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembre? E o filho do homem, quem é? O homem é a obra da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. Por isso, Ele enviou Jesus para nos salvar. Que você possa pensar assim: Deus investiu o melhor dele para me alcançar. Eu devo investir o melhor de Deus que há em mim e que Ele me concedeu para alcançar outros para Cristo. E assim, o Senhor será glorificado na tua vida, o céu será povoado e a glória de Deus se manifestará. Que Ele possa nos dar sempre esse coração voltado para Ele, priorizando a sua vontade, o reino de Deus, se dispondo a fazer o que lhe agrada. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê graça e força e disposição para orar, para gastar tempo com oração, com o estudo da palavra, para se dedicar no ministério, na casa do Senhor, para olhar para Jesus e para olhar para as almas perdidas com compaixão e servir a elas o alimento espiritual, o pão que desceu dos céus, o pão vivo. Esse pão vivo é Jesus. Deus te abençoe. Quer ter uma palavra de oração? Amado Deus, obrigado por esta mensagem desta manhã. Eu sei que Tu quer nos despertar para lançar fora todo o medo e a insegurança que a instabilidade da economia no mundo traz.
para desapegar, Senhor, das coisas materiais e que são, ó Pai, efêmeras, para nos colocar diante de Ti como instrumento e para Te seguir, confiando no Teu cuidado, e que aquilo que é necessário para a nossa vida, o Senhor nos trará. Deus, que nós possamos investir sem receio, Pai, sem apego no Teu reino. Que o Senhor tire as barreiras que impedem essa pessoa de ofertar, de entregar dízimo, de trabalhar, de servir, de ir à igreja, de orar, de gastar tempo com o discipulado de alguém, com a evangelização de alguém. Que o Senhor nos ajude, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Deus eterno, um distanciamento da igreja do Senhor em relação à pregação do Evangelho, ao serviço na casa do Senhor. Estamos vivendo tempo em que a igreja se tornou uma igreja em que olha para Deus como um mordomo que o serve, enquanto que a Bíblia ensina o contrário. Meu Deus, tenha de misericórdia de nós. Não nos deixe trazer pregações em que o homem é colocado como centro, mas que a gente possa mostrar que o centro é Cristo. Vivemos para Ele e para a glória dEle. E como Paulo disse, me gastarei e ainda me deixarei gastar por causa do Evangelho. Que nós tenhamos esta visão, Senhor, no nome de Jesus. Que a gente possa lembrar das palavras de Jesus. Que as raposas têm covis e os pássaros eles têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Nós possamos entender, nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na Tua presença, na eternidade, nos céus. Que a gente nunca perca essa visão. Nos ajude, Deus, nos abençoe, no nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua companhia. Manda um abraço aí para a irmã Rízia. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Pastor Jair Lourenço, mandei um abraço. A irmã Ana Carla. Eu só consigo ver aqui, queridos, quem comenta, tá certo? No celular. Irmã Francineide, um abraço. Nossa irmã Lourdes Costa. A Jefene Gerne, que está conosco também, um abraço, queridos, Deus abençoe. A irmã Adivaci também, lá em Brejo Santo. O Charles Mazuki, né? Todos vocês que compartilharam, que curtiram, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amanhã estamos de volta com mais uma palavra de esperança. Lembre-se que o maior tesouro é a alma perdida para Deus, e nós devemos investir todos os recursos para conquistar. Por quê? Porque esse investimento é um investimento eterno, transcende esse tempo. Bom dia, Deus te abençoe. À noite nós temos o culto dos homens e também o culto de oração. Estamos nos 21 dias de oração, e 7 às 8 da noite, de joelho na presença do Senhor. Você é o nosso convidado, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus.